E por aqui tem mais informações, desta vez tem destaque para a agricultura. E eu vou vamos repercutir os números divulgados pelo Departamento de Agricultura norte-americano para a produção de soja e milho. E esse é o destaque da entrevista de agora. Nós vamos agora repercutir as informações divulgadas no relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, que projetou uma redução para os estoques, então, para a soja e para a produção mundial de soja e milho na temporada 17 e 18, onde o Brasil e os Estados Unidos são os principais responsáveis por esse desempenho. Para a gente repercutir, ao meu lado está o analista de agronegócio aqui do Canal do Boi, João Pedro Cuti Dias. Muito bem-vindo aqui ao programa. E o senhor também concorda, porque IBGE e Conab apontaram números para cima aqui para a safra brasileira de grãos. Já os Estados Unidos, nessa projeção de oferta e demanda, já projetou uma queda. Por que isso, João Pedro? Há uma certa divergência, né? Você não tem uma precisão muito rigorosa. Mas o importante é o seguinte: o Brasil produziu mais de 110 milhões de toneladas de soja. A Argentina veio com 54, o americano teve uma safra cheia de 117, ou seja, nessa safra que agora se encerrou, você tem um volume de 348 milhões de toneladas. Mas o que chama atenção na soja é que você sempre vem num regime crescente de consumo. Isso é muito importante. O consumo mundial, o próprio USDA projeta para o ano que vem um crescimento de 3,9%. Vamos lá, quase 4% em cima. Isso daria um consumo de mais de 14 milhões de toneladas. Agora, é bom lembrar que essa safra que o americano colheu o ano passado e que nós colhemos agora no primeiro semestre, que é 16, 17, você teve um clima excepcional no mundo inteiro. O americano teve uma colheita muito boa, uma produtividade excepcional, choveu na hora certa, a temperatura correta, não houve nenhum problema. Mesma coisa do Brasil. Você colheu em todo o Brasil, do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul até o Maranhão, Tocantins, Piauí. O Matopiba, que sofreu o ano passado uma crise seca, esse ano foi boa. Mato Grosso deslanchou mais de 30 milhões de toneladas, ou seja, a safra brasileira foi muito boa, a safra argentina foi muito boa, o americano também. Então, esse ano nós estamos vivendo a síndrome da abundância, ou seja, o preço da soja, que chegou a bater 13, 14, 15 dólares por bushel, veio abaixo de 10 dólares por bushel. Mas aí é bom lembrar, Eliane, que você tem uma questão importante, o custo de produção. O custo. Para nós brasileiros, o custo que pesa são os defensivos, são os fertilizantes, que são na sua maior parte das vezes importados. Quando o câmbio dá uma puxada, isso impacta no custo. A necessidade de aplicações mais frequentes de fungicidas, tudo isso acabou encarecendo a lavoura de soja. Para o americano e para o argentino, o que encarece muito é o arrendamento da terra. O custo da terra valorizou muito, tanto no meio oeste americano como no pampa argentino. Então, isso pesa para os dois. Então, quando chega a 10 dólares, é um número meio cabalístico, ou seja, abaixo disso fica difícil o produtor vender. O mercado para. Você viu agora o mercado nos últimos 60, 30 dias meio parado. Sim. Ele deu uma pequena reação, o câmbio subiu para 3,20 e pouco, aí começou a haver uma pequena reação e depois já o câmbio recuou e já na outra parada. Ontem, eu estava na estrada e, pela curiosidade profissional, olhando os caminhões, é pouco caminhão graneleiro na estrada. E aqui no Mato Grosso do Sul, que nós só dependemos de rodovia, é um sintoma claro que o mercado está um pouco travado. Né? Hoje deve sair as exportações da segunda semana de maio. Vamos ver qual é o comportamento. Nós vimos com exportações muito boas, mais de 500 mil toneladas dia. Vamos ver se essa média se confirma. Vamos acompanhar as projeções, então, do Departamento de Agricultura norte-americano. Vamos começar com o primeiro. A gente vai aqui acompanhar os números, então. Vamos à safra mundial de milho. No primeiro levantamento do Departamento norte-americano, o que o senhor salienta dessas informações? Brasil, 96 milhões de toneladas, é muito milho. É muito milho. Você teve até agora, no primeiro quadrimestre, a exportação de 2 milhões. O ano passado, nesse primeiro quadrimestre, estava com 12, quase 13 milhões de toneladas. É verdade. Esse ano estamos com 2. Ou seja, o consumo brasileiro, na melhor das hipóteses, 55 milhões de toneladas.
Então, você tira da produção à exportação e 2 milhões, tira o consumo de 55 até agora, você terá um excedente muito grande. A grande dificuldade é você conseguir colocar esse produto, nosso produto, para o preço que está no Porto Brasileiro. O Porto Brasileiro hoje trabalha com uma média de preço de 29, 29,50. Com os custos de transporte, já que nós dependemos muito de transporte rodoviário, você fica numa situação muito difícil. O produtor do Mato Grosso não fecha a conta, né? Não fecha a conta. O Mato Grosso está olhando hoje ofertas a R$14 o saco. R$14, se ele colhendo bem, ele vai colher 100, 110 sacos por hectare. Nós estamos falando de 1.540, de 1.400 a 1.540 bruto. Agora tem a pessoa física está correndo o risco de tomar uma paulada do Fundo Rural de 2,3 se permanecer a mesma alíquota. Aí você vê a dificuldade que tem o produtor. O ano passado foi um ano excepcional, Mato Grosso valia 30 a 32 reais o saco, esse ano fala 14, 50%, menos de 50%. Ou seja, você vê a China com patamar de produção alto, 219 milhões, é que o consumo chinês é muito grande. É muito grande. E também hoje na China usa-se muito milho para produzir sacarose, produzir frutose, um açúcar produzido a partir de milho, que concorre com o açúcar nosso, a partir de sacarose. O americano usa muito milho para produzir etanol, já que ele usa muito etanol na mistura com a gasolina. O mundo consome milho, tanto para fins energéticos... Mas a queda prevista para os Estados Unidos é pouco mais 7,1%. É que o ano passado foi um ano excepcional, é muito difícil repetir um ano que aconteceu tudo direitinho. Não sei como é que... Já está um pouco atrasado o plantio de milho nessa safra. Muita chuva em algumas regiões e muita neve em outras. E frio. Então, são duas coisas que não casam bem. Então, você olha isso aí, você é pouco provável que ele repita. Não é impossível, mas é pouco provável que ele repita a mesma produção. Agora, precisa haver uma reação no preço do milho, muito baixo. O preço do milho o preço é que preocupa, né? Você está numa situação complicada, o custo de produção subiu, você gasta hoje, no mínimo, se você considerar apenas os custos variáveis, mais de R$ 1.600 por hectare, e se você embutir todos os custos, terra, amortização, de equipamento, aí está falando em quase R$ 2.500 por hectare. Então, o risco que tem é um desestímulo no próximo plantio, seja da primeira safra, que vai ser plantada a partir de agosto, ou na segunda safra, que será plantida Vamos dar uma olhadinha agora na produção, então, da soja. A gente viu do milho, porque o tempo já está acabando, mas é bom a gente passar o olho também nessas informações. O que o senhor destaca nesse quadro? Você vê que a safra americana está sendo plantada agora, há uma pequena redução. Prevê-se que o Brasil possa ter também uma previsão, uma queda, porque o 4,1%. Quase em função, basicamente em função de clima. A área plantada vai ser a mesma, isso aí não tem jeito. Isso aqui é baile da gafieira, quem está fora, quem está dentro não entra, quem está fora não sai. Não sai, então não adianta, você vai plantar. E na realidade ainda acaba aumentando um pouquinho mais. Sempre tem aquele produtor que dá, ano que vem vai ser bom, então vai plantar. A Argentina está igual e você vê a produção de 344 milhões de toneladas. E um aumento de consumo, de acordo com o IECHE, de 3,9%. Ou seja, o mundo continua faminto por soja, continua faminto por milho. O mercado tem que se ajustar num patamar um pouco melhor para que o produtor nosso, o senhor e a senhora que plantam aí, os 200 e tantos mil produtores de soja no Brasil, que também plantam milho, regra geral, possam ter uma rentabilidade e se investir no seu negócio. Tá certo, seu João Pedro. Olha, muitas informações, a gente vai continuar acompanhando. Se você também quiser saber alguma informação específica sobre essa nova safra brasileira, sobre os números dos Estados Unidos, aqui do país, para nortear os seus negócios, pode enviar também para a gente um WhatsApp. Eu vou falar o número, mas vai aparecer também aqui na tela do seu televisor. É o 679 na frente, 9264-7810. Obrigada, seu João Pedro, pelas informações. E a gente vai continuar monitorando a safra mundial de grãos. É com você, Adriana Egival.